Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação.
Olá, boa noite. Nesta quinta-feira eu tenho como convidado especial o pastor John, da Assembleia de Deus daqui de Jucurutu. Seja bem-vindo. Vem aqui, Jones, falar um pouco sobre a igreja Assembleia de Deus aqui da nossa cidade, Jucurutu. Uma boa noite a todos, né? Nós desejamos a todos a paz do Senhor. Como já foi falado, eu sou pastor aqui em Jucurutu, Rio Grande do Norte, na Assembleia de Deus. Há quanto tempo? Faz um ano só, né, que nós estamos novo aqui. Na cidade. Gostou? Nós. Gostamos muito. A recepção do povo, né? Povo muito receptivo, um povo muito amigo, um povo muito trabalhador. E sem falar na comida daqui, né? É tudo gordinho. Aqui a gente tem o prazer de comer um queijo quente, a rapa de queijo, né? Um arroz da terra, muita coisa da... E assim, eu que estou chegando há pouco tempo, também uma das coisas o que eu percebi, uma das culinárias mais criativas, né? Além de uma comida muito boa, uma das culinárias mais criativas aqui. Aqui tem bastante restaurante, pessoas que mexem com comida, né? Para quem não, às vezes, trabalha, não tem tempo, ou não sabe fazer, ou já vive tão cansada, né? E prefere comprar tudo pronto, né? Quem tem condições, né? Compra muita comida pronta. Meu filho gosta muito de comer de tudo, inclusive ele é bem gordinho. E eu tive de aprender tudo, porque eu não tinha condição de comprar todo dia coisas diferentes. Então eu procuro fazer de tudo, eu sei fazer, mas tem dias que eu estou cansada. Hoje eu não vou fazer, hoje eu vou comprar. Pastor, me diga uma coisa, quanto tempo você é evangélico? Eu nasci no meio evangélico, né? Meu pai é pastor, a minha mãe já faleceu, meu pai ainda está vivo e, inclusive, ele foi pastor muitos anos aqui na região também. Ele foi pastor em Açu, ele foi pastor em Currais Novos. E o trabalho da Assembleia de Deus em Santana do Matos, há mais de 40 anos atrás, foi ele quem fundou na época. Eu frequentava muito Santana do Mato, né? Principalmente há 20 e tantos anos atrás, 40 anos, eu ia sempre a Santana do Mato. Talvez até eu cheguei a conhecer sua mãe, não sei. Que eu sempre, meu primeiro esposo, que eu sou viúva, pai dos meus filhos, com quem eu casei, tive 3 filhos. Ele morava lá, os pais dele moravam em Santana do Mato. Hoje ainda mora, seu Otton, em Santana do Mato. Sim, e ele fundou o trabalho lá. Então, na época era muito difícil, questão de saúde, né? Então, a minha mãe ia ter os filhos na capital, que os familiares, tanto do meu pai quanto da minha mãe, a maioria é da capital. Então, ela ia ter os filhos lá. Então, só para dizer, a gente nasci em Natal, né? Mas eu fui criado em várias cidades do interior. Eu saí de lá muito novinho, bebezinho ainda, de Santana do Matos. Depois meu pai pastoreou Itaú, depois Nova Cruz, depois Açu, Canguaretama, Currais Novos. E nesse processo eu fui morar, quando eu tinha 24 anos, melhor dizendo, fui estudar fora, fui morar em São Paulo, buscando estudos assim na área que eu gosto, que é a área teológica, né? E depois voltei para casar. Aí nós, um ano de casados, voltamos para São Paulo e ficamos vários anos lá. Mas assim, nasci na igreja e nasci no meio evangélico. E depois, e muito cedo percebi um chamado de Deus na minha vida já. Isso é muito importante. Quem
Uma das coisas, eu acho que mais feliz para uns pais é quando vê seus filhos seguir a Deus. Porque hoje os que não seguem a Deus e seguem o mundão, misericórdia, né? Só Jesus para ter misericórdia. Sim, e o temor a Deus é que rege, né, as decisões da nossa vida. Como a senhora falou, o mundo não tem nada a oferecer. Não tem nada. E a vida também ela é muito passageira. E, inclusive o programa, não é? As consequências da vida. Se a gente não se deixar reger pelo temor a Deus, não vale a pena viver. Essa é a verdade. Porque sabemos que tudo que nós fazemos na vida tem uma consequência. Por isso que esse programa ele disse que eu ia me dar um programa, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer nesse programa? E eu pedi a Deus que me desse um discernimento de o que eu fazer e como seria o nome do programa. Então, como diz, esse nome, Consequência da Vida, o que apresentar, alguns conteúdos que a gente já apresentou, não sei se você chegou a ver, mas foi Deus que me deu esse discernimento de fazer isso, né? Eu sou uma pessoa, meus pais eram católicos, né? Mas eu não era de mulher de igreja, ia para a missa, não estava nem aí na palavra da pregação, mas com um certo tempo eu comecei fui amadurecendo, porque eu casei muito jovem, de ouvir a palavra, entender. Comecei a frequentar a missa, os domingos, o grupo de oração, entrei na renovação, fiz seminário. Eu fui para um 4º congresso da renovação carismática, aprendi muito com as consequências da vida, né? Coisas que a gente acha que não é nada e traz tanta consequência, né? E vi que a gente tem de estar em comunhão com Deus, orar todos os dias, orar pelos outros, né? Jejuar, para poder se viver melhor, né? Comunhão com Deus é o ponto-chave, porque é impossível a gente não fazer escolhas, né? A vida é feita de escolhas, mas eu acho que um dos problemas assim dessa geração de hoje, a gente não pode generalizar, mas talvez em sua maioria, seja o comportamento inconsequente. As pessoas agem compulsivamente, sem medir as consequências das suas decisões, e esquecendo desse princípio, que é um princípio, que tudo na vida tem consequência. Verdade. E a gente colhe o que planta, né? Quantas pessoas faz o que quer, diz o que quer e acha que não é nada. E não sabe as consequências, muitas vezes, de maldição que está fazendo para o outro, ou para si, ou até mesmo para o seu filho. Porque eu já vi tantas mães dizendo tanta coisa com os filhos que, pelo amor de Deus, né? Aí você mexeu num ponto importante, que atitudes na Bíblia não são apenas coisas que eu faço com o meu corpo, com minhas mãos, mas as palavras, elas também se traduzem diante de Deus como ações, e palavras também têm consequências, tanto que o Senhor Jesus disse que os seres humanos, eles seriam julgados também pelo que falam. Eu acho que é uma das maiores consequências, no caso de maldição de muitas pessoas, é o que sai da própria boca. Inclusive tem uma historinha, né, muito antiga, que alguém chegou para um sábio e não sabia mais o que fazer, porque tinha falado demais, se não podia resolver aquilo, e o sábio, ele pegou um travesseiro feito de penas, e ele mandou essa pessoa ir para o meio de um pátio assim, rasgar aquele travesseiro. E depois que ele fez isso, as penas voaram, e o sábio disse: agora eu gostaria que você recolhesse todas as penas. Aí ele disse: mas isso é impossível, eu não vou conseguir fazer isso. Aí ele disse: da mesma forma são nossas palavras.
A gente tem que pensar bem no que diz antes, porque depois a gente não vai conseguir voltar atrás mais que a gente fala. Então, as palavras, elas causam danos e danos muito profundos, né? Inclusive na criança. Na criança. Na Hoje, muitas mães, pais não sabem educar seus filhos com comportamento, chamando nome, não tem paciência, muito estressada e não sabe o quanto isso está prejudicando os filhos, né? Porque os nossos filhos, né? Eles vão ser, como dizer, é como se você está num carro, a direção é o pai e a mãe e o filho está atrás. Então, os pais é quem dá o direcionamento. Muitas vezes o pai dá o direcionamento e os filhos ainda mudam de caminho e se não der? Sim. A Bíblia diz, instrui a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer ela não se desviará dele. A gente pensa, mas o filho cresceu e ele não seguiu o rumo que a gente queria. Mas se o pai e a mãe ensinar direitinho, aquilo fica no coração e uma hora vai dar frutos. Agora, a gente vê nessa questão de consequências muitos pais basicamente amaldiçoando ou traumatizando, porque às vezes a gente pensa que a violência ela é só quando você espanca, mas a violência também ela vem no discurso também. Quando eu falo para uma criança, você não serve para nada, você nunca vai ser ninguém na vida. Isso é uma maldição pesada, isso aí viu no Congresso. É justamente isso, eu aprendi muito no Congresso e procuro passar no dia a dia para muitas pessoas o que eu aprendi, principalmente em relação à palavra. Ainda bem que eu era uma mãe que nunca fui de esculachar, amaldiçoar, chamar nome com meus filhos, eu nunca fui. E depois que eu fui ao Congresso, vi muitas palavras, o que traz as consequências. Quando eu vejo uma mãe dizendo certas coisas com os filhos, eu digo, pelo amor de Deus, não diga isso não, que isso é uma palavra maldita. Como tem mãe que diz, isso é uma peste. Pelo amor de Deus, como é que você pariu uma peste? Né? E também no Congresso a gente viu que muitas vezes a manifestação da criança é consequência do pecado dos pais. Aí vem o inimigo, uma brecha para azucrinar aquela criança, desassossegar, adoecer, muitas vezes chora, impaciente, consequência do pecado dos pais, que fica afugentando, né, daquela maneira. E os pais não entendem. Muitas vezes tem deles que diz palavras horríveis. É verdade, a gente está vivendo uma época, talvez a maior da história, em que a geração de crianças e adolescentes e jovens deprimidos e com desejos de suicídio. É claro que a gente não pode generalizar, cada caso é um caso, há questões até orgânicas também para analisar, principalmente quando envolve depressão, mas a gente precisa admitir que em muitos casos o sistema do mundo hoje, né, um sistema que ao mesmo tempo em que ele apregoa uma falsa liberdade, que eu acho uma falsa liberdade, dizer que você pode fazer tudo que você tem vontade de fazer e sem mostrar as consequências, porque a gente está vivendo num mundo hedonista. O que é isso? O prazer a qualquer preço. E então essa sociedade, ao mesmo tempo em que o mundo prega essa falsa liberdade, as exigências são muito altas, né? Por exemplo, no Japão, na China, o índice de suicídio entre juniores e adolescentes é muito alto. E a maioria dos casos é a forma como eles são tratados em casa.
A gente está falando sobre consequências da vida e é bom a gente tocar nesse ponto básico, que as consequências da vida começam dentro de casa, né? Começa desde quando está no ventre. Eu tenho um filho que teve depressão, ainda não, como se diz, ainda se trancou-se, né? Mas eu comecei a sentir muito problema no relacionamento desde o momento que ele entrou dentro do meu ventre. Eu passei uma gravidez com muita tribulação, onde o pai queria que eu abortasse. Eu disse, não, embora que eu tenha meu filho sozinha, mas eu não vou abortar. E no congresso diz que isso é muito ruim. Às vezes até a falta de você, como se diz, querer viver, né, no futuro, pode ter começado até desde daí. A criança, ela tem uma percepção emotiva muito aguçada, né? E ela consegue, as pessoas ignoram isso, ela consegue perceber tudo o que está acontecendo no ambiente. Com certeza. Desde o ventre, a mãe, de alguma forma, transmite para ela suas crises. A gente não sabe até que ponto, mas a gente sabe que a criança também sente isso. E também ela bebezinha, por exemplo, às vezes os adultos estão aqui conversando, a criançada está ali brincando. Quando você pergunta para um deles, ele sabe tudo que os adultos conversaram. E você diz assim, mas como assim? Ele não estava no meio da gente, mas a criança tem uma percepção muito aguçada, então ela percebe as crises no lar. E a criança, ela tem uma necessidade muito grande de alguém que proteja ela, né? Ela precisa disso, a estrutura psicológica dela precisa disso. E a gente começou falando sobre palavras, né? Quando os pais dizem coisas muito fortes com seus filhos, aquilo vai gerando feridas, traumas e às vezes até mágoas muito profundas, porque a criança, ela pensa assim, eu esperava ouvir isso de todo mundo, mas não dos meus pais. Ela pensa assim, porque ela até aceita ser rejeitada por todos, menos pelos seus pais. Ela tem essa necessidade. Até eu conheci um moço, até contando essa experiência aqui, que ele cresceu muito revoltado e deu muito trabalho, e depois ele contou um pouco sua história. Ele é até uma história muito forte, né? Ele, enquanto pequeno, ele era violentado quase que diariamente pelo tio. Só que o tio era uma pessoa, como a gente usa hoje o termo, especial. Então as pessoas tentavam relevar a situação porque o tio era um débil mental. E aí, só que isso na mente dele, como criança, ele não processava. Ele dizia, mas eu tenho que ser protegido, eu sou a criança aqui. E em muitas situações, ele viu as pessoas defendendo o tio, porque como o tio tinha um atraso mental e tantos outros fatores. Meu Deus do céu, os pais aceitaram um absurdo desse? Então ele cresceu revoltado, ele deu muito trabalho para os pais, e ele disse que ele tinha uma ira dentro dele. Mas ele conseguiu essa pessoa se libertar? Sim, aí ele foi transformado quando ele se encontrou com Jesus, né? Teve um encontro com Jesus e Jesus transformou a vida dele, e ele passou a contar isso até para ajudar outras pessoas. E foi Deus que curou, porque precisa de uma cura na alma também, né? Às vezes a gente fala tanto de cura do corpo, que é importante, mas muita gente precisa ser curada na alma. E uma das consequências da vida, infelizmente, é que nós temos muitas pessoas feridas, precisando de cura. Cura espiritual. Cura espiritual. E não entende. Não procura também, né? A gente vê muito isso.
Me diga uma coisa, a Assembleia hoje, a Igreja Católica, por exemplo, ela tem várias pastorais, né? A Igreja Evangélica, como funciona o serviço de vocês, atendimento, tem grupos? Sim. A gente não tem assim o que a gente trabalha, o que a gente chama de departamentos, que outras denominações chamariam de ministérios, né? Então a gente tem o departamento da família, tem o departamento de mulheres, o departamento de jovens, o departamento de crianças. Nessa área de acompanhamento, nós trabalhamos de duas formas. Tem a ideia de aconselhamento. O pastor, ele se vê como um conselheiro, ele precisa estar preparado para isso, e quando precisa, aquela pessoa, ela pode ser atendida. Casos muito específicos, né, que exigem já acompanhamento médico, aí a gente encaminha, porque a gente precisa reconhecer também as nossas limitações. Às vezes aquela pessoa, ela vai precisar, sim, embora algumas pessoas sejam contra, e algumas pessoas, eu acho que elas, na minha opinião, elas espiritualizam uma atitude de negação como se fosse fé. Então o médico está falando para ela que ela precisa tomar remédio, mas ela não aceita tomar os remédios e diz que isso é fé. Pode ser que em algum caso específico Deus tenha dado essa fé ao coração dessa pessoa e ela vai ser curada, mas em termos assim normais, o ideal é ela se deixar ser tratada, enquanto vai orando também, vai sendo acompanhada, e na hora certa, Deus quiser, Deus pode libertar ela dos remédios. Mas eu, como pastor, eu não posso falar para nenhum membro da minha igreja que ele não pode tomar remédio, que ele não vai se medicar, porque Deus vai curar ele. Eu acho que eu não tenho essa autoridade. Então, como a gente trabalha, casos específicos, a gente encaminha, até porque, por exemplo, a pessoa nos procura e o nível, vamos dizer assim, de ansiedade está muito alto. Se a gente não conseguir... É um absurdo hoje a ansiedade, Sim. O povo não tem controle. Não tem. E se a gente não conseguir baixar esse nível de ansiedade, primeiro, a pessoa nem vai lhe ouvir. Ela nem vai processar nada do que você está dizendo. Se for, por exemplo, uma síndrome de pânico ou um transtorno de ansiedade generalizado, você tem que primeiro estabilizar o quadro. E é nessa hora que entra o médico, é nessa hora que entra o especialista. Agora, assim, eu particularmente, eu vejo o conselheiro um pouco diferente do psicólogo, né? O psicólogo, além da questão da formação, da profissão dele, ele não vai lhe dizer exatamente o que você tem que fazer. Ele vai direcionando, fazendo perguntas, mostrando, e você decide. O conselheiro, biblicamente, há ocasiões em que ele tem que mostrar. Olha, o caminho é esse. Até porque nós, como pastores, que a gente procura, não é, ser dirigido pelas Escrituras, então tem horas que está muito claro na Bíblia que às vezes tal comportamento precisa ser corrigido, às vezes tal atitude precisa ser mudada. Então eu tenho que mostrar para essa pessoa na Bíblia. Claro, ela que vai decidir, mas eu tenho que dizer para ela, o caminho é esse, né? Então eu acredito que nesse ponto a gente se diferencia um pouco do psicólogo, mas como pastores eu acho ideal trabalhar em parceria. Falar, ler alguma leitura, palavra, falar alguma coisa, acrescentar aí, depois a gente conversar. Sim, quando eu fui convidado, né, estarmos aqui, para nós uma honra muito grande, e eu fiquei pensando no nome do programa. Aí eu pensei no texto das Escrituras, Gálatas capítulo 6, e diz assim: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então é um texto assim que a gente chama de a lei da colheita, ou a lei da semeadura, em que, conforme as Escrituras, Deus registra, né, todos os nossos atos e palavras, e tudo na nossa vida é uma semeadura, e então a gente vai colher. O ideal é que a gente faça uma boa semeadura para colher coisas boas, né? Verdade. Porque a gente só colhe o que planta. E a gente tem de ver o que está plantando. Plantando é o que você faz, é o que você diz, é como você trata o outro, né? É tudo. É seu comportamento em casa. Você tem de procurar viver, como se diz, no caminho certo, para não ter consequência. Outra coisa, pastor, a igreja evangélica de Jucurutu tem muitas pessoas que uma hora tá, outra hora sai, né? Se desvia. E é como diz, eu não sou evangélica, mas sou católica, procuro, como diz, seguir o caminho de Deus, estar em comunhão com Deus. E quando uma pessoa, na minha opinião, depois você vai falar a sua, para mim, quando uma pessoa é evangélica e se desvia, menina, o bicho pega mesmo, nem quer que você me diz sobre isso. Eu acho que é como diz, aí o demônio corre atrás. É muitas tribulações, é muita consequência, é o que eu acho. São coisas que eu não sei se tem como explicar, mas às vezes a impressão que a gente tem é que aquela pessoa... Eu sempre falo assim, cada caso é um caso, e talvez o que eu diga aqui pese demais para alguns, mas a gente precisa falar a verdade. A Bíblia, ela mostra algumas coisas a esse respeito. Uma delas é que às vezes a pessoa cai, todos estão sujeitos a cair. O que vai fazer a diferença é o temor que essa pessoa tem no coração, né? De voltar. Esse é um ponto. O outro ponto é que, infelizmente, a gente tem que estar aberto a essa situação. Tem gente que está na igreja, mas não nasceu de novo. Não é crente. A Bíblia fala do joio e do trigo. O que é o joio e o trigo? O Senhor Jesus, ele conta uma parábola, faz uma comparação. Ele diz que o reino de Deus, isso independente de denominação, né? Mas o reino de Deus, ele é semelhante a um campo, que aí você plantou, os obreiros foram lá, plantaram trigo, mas enquanto os obreiros dormiam, então o inimigo foi e semeou o joio, e ninguém percebeu. Quando o trigo cresceu, aí eles perceberam que tinha joio plantado no meio do trigo. Dizem os historiadores que é muito parecida a planta do joio com o trigo. A diferença é que o joio só tem casca. E aí, nessa parábola, aqueles homens, quando veem aquilo, eles vão falar com o Senhor da plantação. E eles dizem: Senhor, a gente viu agora que nasceu o joio no meio do trigo. O inimigo veio, diz assim, o inimigo veio e semeou o joio. O que a gente faz? A gente arranca. Aí o dono daquela plantação diz: não. Essa separação vai ser feita no último dia. E aí o joio vai para o fogo e o trigo vai ser colhido para os celeiros. É uma ilustração, né? O trigo vai para a presença o trigo representa o verdadeiro crente,
E o joio representa o falso crente. Então, desde os evangelhos, sempre vai se mostrar não estou dizendo que quem está caído é um falso crente. Eu estou dizendo que tem que se pensar na possibilidade daquela pessoa, ela um religioso, ela vai para os cultos, isso independente da posição dessa pessoa, seja um membro, seja um pastor, porque pastores também pecam, escandalizam, infelizmente. E então, assim, independente da posição que aquela pessoa tem na igreja, às vezes aquela pessoa não teve realmente uma experiência com Deus. Não tem realmente uma experiência de estar em comunhão com Deus, não é isso? Não é à toa que a Bíblia fala do hipócrita, né? O que é o hipócrita? Essa palavra vem de uma máscara que os artistas de teatro usavam. Então eles iam encenar, eles usavam essa máscara. Então quando Jesus está chamando o falso crente de hipócrita, é aquela pessoa que é um artista de teatro. Eu viajei em dezembro e na excursão que eu estava, tem uma mulher que era ela disse que era evangélica. Ela falando muito da palavra de Deus, tal. Depois eu vi ela chamando nome, numa ligação com o filho. Aí eu disse, mulher, pelo amor de Deus, você disse que é evangélica e chamando o nome desse com seu filho, você não tem conhecimento que isso é uma palavra de maldição? Aí ela disse lá, nem lembro direito o que foi que ela disse, só que depois ela começou a falar em outro assunto com a turma, né? Falando da palavra de Deus, tal. Aí eu disse, me diga uma coisa, você disse que é evangélica, e como é que uma evangélica está vestida desse jeito, um short bem curtinho e uma blusinha de alça, né? Porque se você é uma pessoa evangélica, o pessoal fala de roupa, mas se você é uma pessoa evangélica ou uma católica, como se diz, que quer viver em comunhão com Deus, você nem vai usar um short curto, nem vai mostrar a roupa mostrando barriga, muito perna, não, como diz, automaticamente, depois que você tem um encontro com Deus, você não é mais aquela pessoa como antes, de beber, de andar com certa roupa muito curta. É diferente, na minha opinião. A gente tem essa questão da experiência com Deus e a gente tem a questão hoje nas pesquisas, né? A gente tem tanto o católico não praticante, infelizmente, quanto o evangélico não praticante. E um dos pontos, eu acredito que o brasileiro, ele desenvolveu uma espiritualidade departamentalizada. Tipo assim, eu só sou crente, eu só sou católico na missa, eu só sou crente na igreja. Em casa é outra coisa, o trabalho é outra coisa, a escola é outra coisa, a política é outra coisa. Então as pessoas departamentalizaram. Essa departamentalização é tão profunda, isso tanto entre católicos quanto entre evangélicos, que, por exemplo, essa questão de roupa, a pessoa pensa assim, tal ambiente não tem problema aí com essa roupa, para a igreja eu vou com outra roupa. Quando, biblicamente, o seu testemunho é tanto em casa, na rua, quanto na igreja. Por quê? Porque a adoração, ela não está restrita a um local. A adoração a Deus é um estilo de vida. O que é adorar? Adorar é servir. Então, eu vivo para servir a Deus. E então, eu sou um adorador. E como eu vivo para servir a Deus, isso envolve todas as áreas da minha vida. Todas, sem exceção. E por causa desses conceitos errados, até pensando nas consequências da vida, tem uma palavrinha, não é, que a gente chama cosmovisão, que é visão de mundo. Eu estou aqui com esse óculos para enxergar melhor as coisas. É só uma ilustração, alguns discordam, alguns especialistas da área discordam dessa ilustração com relação ao que eu vou dizer, mas só para a gente entender. Na prática, todos nós temos um óculos que a gente usa
para enxergar e fazer uma leitura das coisas ao nosso redor. Quando essa cosmovisão está errada, ela vai gerar atitudes erradas, que vão gerar as devidas consequências. Por quê? Porque eu me comporto de acordo com o que eu creio. E na mesma forma é a adoração. Isso envolve conceitos. Então, se eu entendo errado o que é adoração, eu vou departamentalizar. Eu vou para o culto, eu estou adorando a Deus. Não, eu vou para a missa, eu estou adorando a Deus. Mas adorar a Deus não é só quando você vai para a missa, não é só quando você vai para o culto. Adorar a Deus é um estilo de vida. Todos os dias. Na verdade, eu concordo. Na verdade, o meu estilo de vida, ele diz quem é meu Senhor. Eu posso. É até por isso que o Senhor Jesus disse que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque não é o meu discurso que vai dizer a quem eu sirvo realmente. E por mais que eu diga eu amo a Deus e glória a Deus, e eu canto para o Senhor, e eu oro, mas o meu estilo de vida vai dizer quem realmente está em primeiro lugar na minha vida. E essa pessoa, ou essa coisa, que pode ser até outra coisa e não Deus, né? Pode ser às vezes até o meu trabalho, pode ser às vezes até minha família. Então, isso que estiver no lugar de Deus é que vai ditar as normas para a minha vida, porque o meu Senhor, na prática, é quem me diz o que eu devo ou não fazer. Então, assim, o meu estilo de vida diz a quem realmente eu sirvo, né? A gente precisa ter cuidado para realmente não cairmos num cristianismo nominal, um cristianismo de nome apenas, um cristianismo em que eu nasci crente, mas eu não sou crente, eu nasci católico, mas como assim? A gente tem que viver o verdadeiro cristianismo. Nós fomos chamados para isso, para viver o verdadeiro cristianismo. Fora disso, realmente, biblicamente, é uma hipocrisia. E esse viver o cristianismo, quando Jesus me chama para seguir ele, né, o discipulado, você tem que me seguir, você tem que... É uma coisa interessante, porque eu estava até conversando com minha esposa esses dias, e às vezes eu fico chocado, porque antigamente o evangelho, o discipulado, a pregação, era o que você tem que renunciar, o que você tem que deixar para trás, para seguir a Jesus. E hoje existe uma proposta diferente, desculpa eu falar, mas assim, com cara de evangelho, com cheiro de evangelho, mas não é evangelho, que é essa proposta de que você tem que seguir a Deus em troca de alguma coisa. Então, não é mais o que eu tenho que abandonar para seguir a Ele, mas é o que eu vou ganhar se eu tiver que seguir a Ele. E isso é complicado, porque evangelho é renúncia. A gente está vivendo num mundo que jaz no maligno. A gente está vivendo num sistema que é coordenado por Satanás, a Bíblia diz. Então, existe um sistema que faz esse mundo girar, que é a cobiça da carne, ou seja, os desejos da natureza pecaminosa, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Esse desejo que o ser humano tem de ostentar, de luxo. Então, isso gira o mundo. Só que o apóstolo João disse que esse sistema, quem criou foi Satanás. E esse sistema, ele apresentou para Jesus na grande tentação, né? Eu posso lhe dar tudo o que você quiser, é só você se prostrar e me adorar. E os ouvintes que estão aqui, eles podem até falar assim, mas pastor, eu não adoro a Satanás, misericórdia. Mas assim, na prática, se a pessoa cedeu a esse sistema mundano,
ela está cedendo aos planos de Satanás para a vida dela. E a gente está falando de consequências da vida, isso não acontece sem consequências. Ela precisa, então, refazer a rota. E aí é quando o Senhor Jesus convida essa pessoa a seguir a Ele. Porque tem pessoas que tem hora que você vê que tá evangélica, né? Quando você está evangélico, o evangélico puro, como se diz, ele não bebe, ele não vai à festa, não gosta de maquiagem extravagante, as roupas são compostas, né? E tem pessoas que tem hora que é evangélica, tem hora que vai para a festa, bebe, pula, carnaval, faz tudo, né? A gente de tudo vê. Então, às vezes você fica até surpresa de uma pessoa que... O católico, ele já... O pessoal católico, ele já tem gente que bebe muito, mas o católico praticante mesmo, como essa turma do Carna Cristo, né? Eles já fazem, são pessoas que frequentam a igreja, procuram viver mais em comunhão com Deus, e no carnaval não vão beber não, vão orar. Pronto, essa é a questão, né? Você ser praticante mesmo. Praticante mesmo. E a gente está vivendo uma época que parece que para as pessoas a religião é um status, né? Ou então um desencargo de consciência. Na hora da crise, quando se questiona, mas aí a pessoa precisa então acordar para a vida, ela precisa ver que não existe cristianismo sem compromisso. Não existe, é uma farsa. Me diga uma coisa, assim, com a Assembleia de Deus, o conteúdo que eles, assim, para ser evangélico, né? Quais são as normas do estilo de vida de cada um, de comportamento que acrescenta, sim, os itens de como ser? Eu acho que é bom a gente... Quando a pessoa se converte, no caso, na Assembleia de Deus, ela vai fazer um discipulado, vai fazer um acompanhamento. E nesse discipulado, além das doutrinas básicas do cristianismo, além de ensinar ela como entender a Bíblia, porque a gente preza muito pela leitura da Bíblia, né? A gente entende que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A gente também passa para ela um manualzinho, né? Que existe mesmo o Estatuto da Assembleia de Deus, e então ela já é consciente. É claro que a gente faz isso com temor, a nossa ideia não é um legalismo falso, porque a gente sabe que as obras não salvam, né? Só Deus transforma. É como se fosse a doutrina, mais ou menos, né? A doutrina da igreja. A gente chama de a doutrina. Então, a nossa casa, vamos usar essa expressão, ela realmente tem regras com relação ao vestir, né? Ao se portar, ela realmente tem regras. Algumas pessoas questionam, mas eu não vejo nenhum mal nisso. Eu acho que até determinados departamentos e empresas também estabelecem suas normas. Há cartórios, eu não sei aqui, mas há cartórios que a pessoa, se for de bermuda, não entra, né, no cartório, né? Então, assim... eu não vejo nenhum mal nisso. E, aliás, na minha opinião masculina, eu acho que determinadas vestes deixam a mulher até mais elegante, né? Agora, é claro, a gente precisa ter cuidado também para trabalharmos a coisa com equidade, né? Que às vezes essa cobrança ela vem muito para a mulher. E na Bíblia, essa cobrança com vestes, ela envolve alguns princípios. Um deles é pudor, aquela veste que não cause sensualidade, porque a gente entende que a esposa ela tem que se vestir para o seu esposo, e não para chamar a atenção do mundo. A jovem tem que ser comedida nas suas vestes, porque essa visão de
provocar homens e de vestir roupas que explorem a sensualidade da mulher, ela não é bíblica, ela é mundana, né? Então a gente precisa ter cuidado com esses princípios aí. São princípios que, independente do que a pessoa está vestindo, ela precisa observar. E outra coisa que a Bíblia fala sobre as vestes com pudor, aí fala vestes com decência, e fala, que eu acho que nesse caso entra os homens também, sobre sem ostentação. E o que é ostentação? É que isso é muito comum hoje, né? Aquela ideia da pessoa esbanjar a roupa mais cara possível, a marca, esse tipo de comportamento que não pega só para as mulheres, que às vezes os homens julgam as mulheres que estão se vestindo assim e assim, mas ele está com uma camisa social de R$600, de 700. Claro, cada caso é um caso, a pessoa tem dinheiro para isso, tudo bem. Na minha cabeça eu acho que dinheiro deveria ser investido em missões. O evangelho precisa ser pregado, e mais assim, cada um é cada um. Só que esses são os princípios bíblicos para vestes. Então nós temos a doutrina da Assembleia de Deus, que a gente preza, que é uma norma da casa, a gente sabe. E está certo. Né? E a gente tem esses princípios aí na Bíblia: pudor, decência e sem ostentação. Então é bom a gente tocar aí nesses pontos, né? São muitos assuntos aqui. Graças a Deus. Nessas, como você disse, que são, esqueci. Não é doutrina, é o que a gente falou. Mas no acompanhamento que vocês fazem acompanhamento, como esses acompanhamentos? O discipulado que a gente faz, quando a pessoa se converte, então a gente tem uma turma de pessoas que vai acompanhar essa pessoa, vai ministrar, vai dar estudos, vai ensinar para ela todos esses pontos, tanto os pontos bíblicos quanto essas questões aí de uso e costume. E aí a gente vai acompanhando essa pessoa. Claro que para ela ser batizada nas águas tem questões também como estado civil, questões também como vícios, né? A gente procura observar todos esses detalhes aí, para que a pessoa possa ser batizada nas águas. Vocês fazem, por exemplo, em alguns momentos, às vezes acontece de ter alguém que não seja da igreja, mas o pessoal diz, fulano está manifestado. Aí vão atrás, ou de um pastor ou de um padre. Vocês já foram convidados para situações assim? Eu mesmo fui várias vezes, não aqui depois que eu cheguei, eu fui uma vez, né? Mas quando chegamos lá, o quadro não era de possessão maligna, era uma crise de ansiedade e pânico. Então a gente percebeu isso, a pessoa foi encaminhada, mas então depois que eu cheguei aqui não vi ainda. Mas já presenciei, já participei de muitos casos da pessoa possessa mesmo, por demônios. Outra coisa, o evangélico não faz abstinência da carne em sexta-feira, Semana Santa, como é? Come carne normal? Essa parte aí. O católico, eles pedem para quem quer fazer, né? Essa penitência, essa abstinência de renúncia da carne. Inclusive o Papa pediu que este ano quem não comesse a carne, doasse a carne para quem necessita. Nós não seguimos esse hábito. Pode-se dizer até que, porque assim, hoje no cristianismo nós, né, evangélicos, somos considerados protestantes, né? Então a linha protestante
ela não segue esse hábito. Embora talvez aí alguma igreja, alguma denominação da linha protestante siga ou não, sabe? Porque alguns da linha protestante, eles também seguem esse calendário cristão e vão celebrando aí esse mesmo calendário também. Mas nós, a Assembleia de Deus, a gente não adota. Mas o jejum vocês fazem, sim, né? Sim. Quais são os dias que você tira para jejuar, fazer a abstinência? A gente procura fazer disso um hábito. Então, pelo menos uma vez por semana, isso precisa ser feito. Não importa o dia. E a gente procura estimular as pessoas. Às vezes, assim, a gente chama de campanha, né, na nossa igreja, que seria um esforço. Então, uma campanha de oração, uma campanha de jejum, e aí a gente convoca a igreja toda, cada dia, sei lá, X pessoas jejuando, sabe? E isso é uma forma também de gerar neles esse hábito. Mas a gente procura que esse hábito seja constante. Quanto ao tempo, depende da estrutura de cada um. Há pessoas que tiram o café da manhã, há pessoas que tiram o dia inteiro, né? Então vai da estrutura de cada um também. Para mim, o jejum é muito importante. Eu já fiz jejum de tirar uma refeição, já fiz o jejum de pão e água o dia todo, e o jejum de você fazer café, almoço e a janta leve. E eu tive o propósito que eu fazia aquele jejum, eu obtive resultados. É como diz, na hora que você estando com o joelho no chão, orando e jejuando, Deus está no controle. O jejum e a oração é uma forma prática da gente dizer: Senhor, eu dependo do Senhor, e só o Senhor mesmo é quem pode resolver essa situação. A gente é uma demonstração de fé, porque na prática eu estou demonstrando o quanto eu dependo de Deus. Algumas pessoas fazem o jejum parcial, algumas fazem aquele jejum sacrificial. Por exemplo, a pessoa é louca por Coca-Cola e ela resolve durante, sei lá, um mês não tomar Coca-Cola, e ela entrega aquilo ao Senhor. Então tem várias formas, mas o importante para nós é a pessoa adquirir mesmo o hábito. O Senhor Jesus, quando ele fala sobre demônios, ele fala de uma casta específica que só sai com oração e jejum. E a gente segue esse princípio. Tem coisas que a oração e o jejum são essenciais. É claro que agora as pessoas estão confundindo jejum intermitente com o jejum bíblico, né? O jejum intermitente é uma questão de saúde. A pessoa quer fazer um regime específico, etc. Dizem que, principalmente para o homem, é muito bom. Depois dos 40, ele vai ficar aí X horas sem comer, né? Mas esse jejum, ele não tem o propósito bíblico, espiritual. Ele é algo que a pessoa está fazendo para o seu corpo, que também é bom, é importante. Se a pessoa puder fazer, faz. Mas o jejum que a gente está falando aqui é aquele que você se reserva mais para gastar mais tempo na presença de Deus, buscando a sua face por alguma causa específica, né? E Deus responde, né? Às vezes o que está faltando não é atitude, às vezes está faltando oração mesmo e clamor na presença dele, e ele responde. Em alguns momentos, como você é pastor, né? A gente vê muito isso com quem no congresso que eu fui, o pessoal de cura e libertação, tem aqueles pregadores que eles recebem revelações do Espírito de Cristo. Vocês recebem na doutrina da igreja de vocês? Sim, nós somos uma igreja que cremos na realidade atual dos dons espirituais. E a Bíblia fala tanto do dom de profecia
quanto discernimento de espíritos, né? Então, acontece mesmo de Deus mostrar, porque Deus conhece os corações, seja uma situação específica que a pessoa está passando, seja algo que vai acontecer, Deus conhece o presente, o passado e o futuro, né? E em 1 Coríntios 12, esses dons, eles revelam, vamos dizer assim, uma manifestação visível da própria presença de Deus. Porque uma coisa é eu dizer, o Espírito Santo está em mim, você falar, o Espírito Santo está em você, e a gente crê na presença de Deus na nossa vida, mas a manifestação do Espírito Santo se dá, conforme 1 Coríntios 12, através dos dons espirituais. Então, Deus está no meio daquele povo. Como é que eu sei? Porque quando você vai ali, Deus revela, Deus fala, Deus cura, né? Eu já vi curas instantâneas. Eu conheci um senhor que eu não sabia que ele estava doente. Ele foi lá, pediu para a gente orar por ele. Isso não foi aqui, foi em outra cidade. E ele, depois de alguns dias, ele voltou dizendo que estava curado, queria contar o testemunho. Eu disse, mas o que você tinha? Ele disse, eu estava com câncer no estômago e eu não tenho mais nada. Mas como é que você sabe que eu não tenho mais nada? Porque eu não comia mais. Eu fiz exames, o médico disse que ele é muito pobre, é um pescador, ele está vivo ainda. E o médico disse que me desenganou e eu não comia mais. Tudo que eu comia eu vomitava. E naquela noite eu voltei para casa e eu comi muito. E eu pedi para a esposa fazer mais comida e eu comi muito. E eu disse, então, faça o seguinte, você tem uns exames? Ele disse, tenho. Eu disse, então faça novos exames, converse com o médico. E ele voltou, fez os exames, depois voltou novamente, disse, eu quero contar o testemunho. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, o médico ficou com medo de ter dado o diagnóstico errado, ficou assustado. E eu disse, doutor, mas o que está acontecendo? O médico disse, eu quero saber quem lhe operou. E ele disse, mas por que, doutor? Ele disse, e quem lhe operou é muito bom, porque o câncer era no seu estômago e era impossível uma cirurgia sem furar seu estômago. Eu quero saber quem é esse médico. Ele disse, mas por que, doutor? Ele disse, porque onde era o tumor só tem uma cicatriz. Alguém operou você. Ou seja, foi Jesus, né? E ele então falou para o médico, mas aí ele voltou e contou o testemunho. Essa foi uma cura que revela que Deus está no nosso meio. E questões também de Deus revelar, usar quem Ele quer, não precisa ser o pastor, para falar conosco, com outras pessoas. Eu já tive revelações. Quando eu era da Renovação Carismática, um grupo de oração eu orando pelos meus filhos. Bruno, do Banco do Brasil, é meu filho. Como se diz, oro por ele como meu filho, mas tudo bem. Mas no momento que eu estava em oração, que eu oro pelo que mora comigo, pela casada, minha filha, e por ele, eu via, na hora que eu comecei a orar por ele, eu via o carro capotando. E aquilo, meu Deus do céu, e ele ia viajar para São Paulo. Aí eu tive aquela visualização, mas fiquei calada. E eu pedi ao Senhor que aquilo fosse repreendido, desse o livramento, de não acontecer aquilo com meu filho. Aí, quando foi na sexta-feira, que eu acho que nessa época, que eu não lembro mais nem quando foi a entrada do ano, se eu não me engano, era do sábado para o domingo. Não lembro mais qual foi o ano, mas foi talvez foi de 2017 ou 2018, não lembro. Mas foi, eu acho que de 2018, não. Foi de 2016 ou 2017, mais ou menos por aí. Depois eu vou perguntar até a ele. E eu conversando na sexta-feira com ele, ele disse, meu filho, você vai passar o ano novo aonde? Mãe, eu vou para Mossoró. Pertinho, já tinha desistido de São Paulo. Ia mesmo para Mossoró com a família. E eu continuei orando, né, que Deus abençoasse.
Quando foi de 5 horas da tarde, eu tinha saído, aí ele disse: mãe, estou indo agora. Eu disse: Deus te abençoe e que te livre de todo mal. O Espírito Santo acompanhe vocês. Sim, aí antes disso, nesse mesmo sábado, foi no sábado, eu tinha chegado muito cansada, né, da feira, que eu tenho loja. Eu disse: eu nem vou comer, que eu estou tão cansada que eu não vou pedir marmita. Breno estava dormindo, aí queria comer alguma coisa. Quando acordasse, eu fui dormir. E quando eu me deitei, que fui cochilando, eu via de novo o capotamento. Eu me levantei, me ajoelhei, abri a Bíblia, li uma palavra e disse: Senhor, dai nesse livramento, que não aconteça nada com meu filho. E neste dia, antes de chegar em Mossoró, o carro capotou, foi perca total, mas eles não tiveram nada. É como se, eu acredito que, como eu nesse momento já era uma mãe que estava em oração e pedia ao Senhor Jesus que desse esse livramento, Deus ouviu. Aí você tocou num ponto importante, né? As mães precisam ser intercessoras dos seus filhos. Não, eu tenho certeza que eu sou. Enquanto eu viver, sou uma mãe intercessora. Inclusive, eu tenho 3 filhos, olha para os meus 3 filhos. Mas hoje é como eu tenho várias filhas adotivas, né? Que eu oro por ela todos os dias. Eu converso, eu aconselho, eu dou um direcionamento assim, assim, assim. Elas conversam bastante. E eu fico grata em ver elas, como se diz, evoluindo, procurando ir à igreja, né? Também conselhos em relação, muitas vezes, às palavras que diz. Você está num relacionamento difícil, né? E, às vezes, diz palavras que finda trazendo mais distanciamento para uma, como diz, harmonia num relacionamento. Não é fácil. E eu hoje, graças a Deus, os meus filhos estão bem, mas eu tenho certeza que se eu não fosse uma mãe que orasse pelos meus filhos, o casamento dos meus filhos, acho que não estavam mais casados, não. Mas graças a Deus, todos os 2 hoje são casados, estão bem, procura ir à igreja. Minha filha, a sogra é evangélica. Ela nunca foi evangélica, mas de vez em quando eles iam na igreja evangélica, né? Meu genro já não gosta da católica, mas minha filha, quando está com vontade, também vem a católica. Mas ela nem é católica praticante, nem é evangélica, nunca foi evangélica praticante. Mas eu digo muito, hoje eu oro por eles. E eles têm de ter um direcionamento, né? Que eu vou ficando velha, não sei até quando vou viver, né? Para eles orar e dar um direcionamento no caminho de Deus para os filhos deles, né? É verdade. E eu queria então, né, deixar aqui nesse programa As Consequências da Vida, deixar conselho aí para você que está nos ouvindo, né? A medir suas atitudes, suas palavras, agir no temor de Deus, buscar uma igreja, porque às vezes as pessoas não entenderam que congregar é importante, igreja é essencial, igreja é fundamental. Ouvir a palavra, as escrituras, elas libertam, são um instrumento de libertação de Deus. E as escrituras, elas geram temor no nosso coração na hora de tomarmos decisões, atitudes. Então, eu queria dar esse conselho aqui para todos que estão nos ouvindo. E eu queria agradecer, né? Eu agradeço em sua presença, muito bom. As informações, o conteúdo que o Senhor mostrou, né, de conhecimento para as pessoas, né? Que, para mim, a gente tem de ter
um direcionamento na religião, porque sem Deus a gente não é nada. Tudo que a gente tem não é nosso, é Deus que deu para nós administrar. Sim, e quando se trata de consequências da vida, essa é uma decisão que a gente não pode deixar para depois. Você pode deixar para depois sua profissão, mas Deus não. Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Bom,
Eu quero agradecer ao pastor e gostaria de falar que Deus é o nosso mentor, né? Ele é a nossa essência, porque sem Ele a gente não existiria, né? Então eu quero pedir para o jovem que está aí do outro lado que vão à igreja, né? Não importa qual que seja, se é católica, se é evangélica, mas nós temos que ter a nossa casa de oração, né, pastor? Precisamos buscar o Senhor, não é? Buscar a sua presença, e a igreja é muito importante. A gente está vivendo uma época em que existe um sistema tentando desacreditar a igreja, mas a igreja é fundamental. A igreja não foi inventada por homens, né? Foi o próprio Deus que criou a igreja. Peraí, eu quero parabenizar aqui a minha esposa, que eu percebi que ela está assim, bem, como que eu vou falar? Ela está bem desinibida, ela está desenvolvendo as perguntas, ela está fazendo as perguntas na hora certa. Nos primeiros dias eu joguei ela aqui, mas ela foi aprendendo. Me fugiu até do assunto que é que eu ia falar, mas a gente tem de ter esse compromisso com Deus. Tem gente que diz, eu rezo em casa. Não se compara. Para mim, a gente tem que ter um compromisso com Deus o domingo e a missa ou o culto. Porque naquele momento que você está naquela igreja, tem várias pessoas orando, né? Como diz, é diferente de você estar orando sozinha. E é como se... E a igreja ao domingo, ou evangélica ou católica, é como agradecimento pela semana que você teve e se abastecer com as energias positivas com Deus na nossa frente para a nova semana, né? Existe um dos conceitos bíblicos sobre a igreja, que a igreja é um corpo. Se a igreja é um corpo, ela é composta por vários membros. E a ideia principal nisso é que esse corpo tem que estar reunido, né? Um membro isolado não funciona e, aliás, não sobrevive. E existe uma graça de Deus que, quando o corpo se reúne, o Espírito de Deus ali, ele trabalha na ministração da palavra, dos dons, que aí vai trazendo edificação e fortalecimento do corpo. Então as pessoas são renovadas na sua fé, na sua esperança, no amor, vão crescendo em santidade. É muito importante a reunião da igreja. Por isso que, como eu gosto desde de muito tempo de não faltar a missa o domingo, só se for uma coisa que não tenha como de jeito nenhum. Se você estiver viajando, que não tiver como nem o celular, pegue para assistir uma missa online. Mas eu já tive momentos de, como eu te falei, que eu estava em São Paulo e no domingo eu estava na casa da cunhada dele. Ela é evangélica da Igreja Assembleia de Deus, e eu fui um culto orando, gostei muito. Inclusive teve uma proclamação que eu contei para ele, e que, como se diz, a mulher disse, tome posse que isso é para você, e aconteceu. Mas eu sabia que Deus estava no comando, porque eu estava naquele momento oracional. Para mim, como diz, eu não tive como ir para a católica, mas eu fui para a evangélica. Estava em comunhão com Deus. E não tem como a pessoa se fortalecer sem estar reunida com outras pessoas. Ela ouve uma ministração, ela ouve um testemunho, e às vezes uma palavra que é dita, aquilo já reanima a alma dela. Agora, um membro isolado não sobrevive. Pois, muito obrigado. Espero vocês depois em outra oportunidade aqui na TV, tá bom? Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a todos. Isso, agradeço. E até o próximo programa, se Deus quiser. Gente, neste sábado, pessoal, eu estou aqui às 15 horas, beleza? No sábado aqui eu estarei às 15 horas aqui, fazendo aquela alegria aí para todos vocês. Informação e entretenimento. TV Seridó RN. Credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar.
Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.